Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esta videoaula é para que a gente possa explicar o indicador chamado backlog, que eu já expliquei no outro vídeo, como se faz para calcular os dias referentes a um conjunto de tarefas, e agora eu vou mostrar este indicador backlog em horas homem e não em dias, será em horas homem. Então, nós temos aqui as semanas e a quantidade de OSs planejadas, ou seja, as ordens de serviços que foram planejadas e emitidas durante a semana. Então, todas as ordens de serviço planejadas, somadas, todas elas nos dão 64 horas homem. Isso é o que foi planejado, isso é o que entra para a gestão da manutenção. E aqui a gente vai colocar o que a gente conseguiu realizar. Então, de 64 horas homem previstas, planejadas, foi feito apenas dessas 64, apenas 12, ou seja, eu consegui realizar do que foi planejado, de 64 eu consegui realizar apenas 12. E o saldo, que vai ser a diferença entre o que entrou e o que saiu. 64 menos 12, 52, e isso aqui a gente chama de backlog, que é dado por horas homem por semana. Isso significa que eu tenho um saldo decorrente do que foi planejado e do que foi realizado. Da mesma maneira, na semana 2, nós temos o total de OS planejada como sendo com 30 horas homem. Ou seja, eu na semana 1 tinha 64 horas homem planejado, na semana 2, 30 horas homem planejado. Então, para eu saber o backlog ou o saldo, eu faço a entrada menos a saída, e como o backlog é cumulativo, eu somo com quanto eu tinha na semana 1. Então, para eu descobrir esta quantidade de horas homem por semana, que é o nosso indicador backlog, eu faço a entrada, OS planejada, menos a OS realizada, saída, e somo com o que foi acumulado na semana anterior. Então, esse 62 aqui é exatamente 30 menos 20, dá 10, mais 52, 62. E assim sucessivamente. Semana 3, nós temos aí 68 OSs planejadas, que dão aí... Não, falei besteira. Não são 68 OS planejadas, são OS planejadas que totalizam 68 horas homem. E eu consegui fazer 45, o que vai me dar o backlog, vai ser a entrada menos a saída mais o que estava acumulado. Na semana 4, entrada menos a saída mais o que estava acumulado. Semana 5, entrada menos a saída mais o que estava acumulado. E isso vai servir vai servir para que eu possa comparar o backlog com a minha capacidade de realização das tarefas. Como é que eu calculo a capacidade aqui? Eu tenho disponível na minha equipe 3 mecânicos, pode ser 2 mecânicos, 1 eletricista, pode ser então 3 mecânicos. Nesse exemplo nós utilizamos 3 mecânicos que trabalham 7 horas por dia, num turno de 8 horas, descontando 1 hora de refeição, nós temos 7 horas, e que trabalham 5 dias por semana. Como é que eu calculei a capacidade aqui? Multiplicando a quantidade de pessoas disponível para trabalhar, sejam eles mecânicos, eletricistas, sejam eles mecatrônicos ou qualquer outro tipo de profissional, quantas horas eles trabalham por dia e quantos dias trabalham por semana. Multiplicando a quantidade
vezes as horas trabalhadas, vezes os dias por semana, eu tenho aqui a minha capacidade de horas homem por semana. Isso significa que eu tenho por semana 105 horas homem. Comparando o saldo, que é o backlog, eu não posso ter mais do que a minha capacidade, porque se eu tenho mais do que a capacidade, obviamente eu não consigo cumprir todas as tarefas realizadas na semana ou no mês e por aí vai. Então o backlog serve para que eu possa comparar o quanto eu tenho disponível com a minha capacidade. Falei besteira. O quanto tenho disponível é a minha capacidade, com o quanto eu preciso fazer. Então, aqui eu fiz um gráfico onde nós conseguimos verificar a capacidade como sendo um valor constante, 105, e o backlog crescendo conforme eu não vou conseguindo dar conta do que foi planejado. Então, a gente consegue ver que na semana 1, 2 e 3, eu estive abaixo da capacidade, então, obviamente, é o recomendado que o backlog esteja abaixo da capacidade. Já na semana 4, na semana 5, a tendência era de extrapolar a linha da minha capacidade, e aqui eu consigo, então, através do backlog, prever se eu vou precisar de hora extra, se eu vou precisar fechar turno, como é que eu consigo aumentar a minha capacidade. E isso vai fazer com que a gente tenha tomadas de decisão a partir deste indicador, esse KPI, muito utilizado em gestão da manutenção. Então a gente consegue calcular esse backlog em dias, igual eu já fiz um vídeo para vocês, e consegue calcular também em hora homem, fazendo um gráfico e acompanhando isso ao longo das semanas planejadas, de acordo com as OS planejadas e as OS realizadas. Beleza, turma? Finalizo o vídeo por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato via WhatsApp, que a gente tira dúvidas a hora que for. Um abraço para todos.